Agradecer-te mais uma vez por essa série Milagres de Jesus que você tem acompanhado aqui no nosso canal. Eu quero fazer um pedido a você, antes de adentrarmos aqui a nossa reflexão, que por favor, que você compartilhe este vídeo. O nosso intuito aqui é levar esperança para alguns que ainda nunca ouviram falar dessa esperança que é Jesus. Até mesmo possa ser, é claro, que já ouviu falar de Jesus, mas talvez não tenha vivido uma experiência com Ele. O nosso intuito neste canal é que você seja uma luz na vida de outros, uma bênção para compartilhar esses vídeos, para que assim outros possam ter oportunidades também. Seja um instrumento nas mãos do Senhor, compartilhe esse link, clique aqui abaixo no sininho do vídeo, para que você receba essas notificações todos os dias aí no seu celular, no seu computador. E por favor, vamos juntos na esperança da graça de Deus. O texto de hoje se encontra aqui no livro de Marcos, o capítulo 9 e o verso 14, que fala da cura de um jovem possesso. Mais uma vez, Deus ele se mostra como o libertador, o Deus que quando chega liberta eu e você das opressões do diabo, das coisas que este mundo nos chama a atenção, e com certeza Ele nos dá a liberdade de vivermos uma vida plena ao lado dele. Acompanhe comigo o que diz aqui no relato. Diz que em Marcos 9,14, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosas multidões ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudavam. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Você percebe quantas histórias de milagres e libertação que encontramos aqui nos Evangelhos? Mais uma vez, o milagre que vamos relatar hoje fala de um jovem possesso. E Jesus, mais uma vez, deixa claro o seu poder sobre as forças do mal. Nesta ocasião, procuraram os escribas fazer com que Jesus e seus discípulos passassem por impostores, fazendo ressaltar o ato de que havia um demônio ante o qual os discípulos eram impotentes. No verso 16, ao chegar Jesus, lhes dirige uma pergunta. Todavia, nos parece que os tais ficaram calados e se mostrava evidente que eles estavam acusando aos 9 discípulos. Esse silêncio deu a oportunidade de um pai clamar por seu filho possesso. A expressão trouxe a ti do verso 17 denota um modismo comum para referir-se a um exame médico. A situação desse jovem não devia ser nada fácil. As palavras relatam que ele ia definhando. Que triste a situação do ser humano sem Deus. Nós definhamos é a mesma expressão da palavra sheaino, do grego, que quer dizer secar. O triste dessa história é que os discípulos não puderam expelir esse demônio. Geração incrédula foram as palavras de Jesus, ou seja, um povo sem fé. No entanto, a fé de seu pai não era o único obstáculo no processo de cura de seu filho. Parece-nos que os discípulos mesmos eram o culpado, mas Jesus não os expôs ao ridículo. No entanto, considere algo: se os discípulos foram incrédulos, quem dirá a multidão? Até quando foram as palavras do Mestre, fica evidente ainda que Jesus falava como um ser divino que temporariamente assumira a forma humana. Quando o jovem possesso viu a Jesus,
e imediatamente o agitou com violência. Esse é o único caso registrado no qual Jesus fez uma pergunta específica dos antecedentes de um a quem curou. Não importa há quanto tempo você tem lutado com suas lutas espirituais. Esse jovem vinha sofrendo desde a sua infância. E quando Jesus chega de novo, ele traz solução. Nos ajuda foi o clamor desse desesperado, daquele pai. Jesus quer dizer para todos nós hoje: tudo é possível ao que crê. Muitas vezes as bênçãos caem em nossas vidas e até nisso é difícil de acreditar. Se você leva a sua experiência cristã a sério, você sabe do que eu estou falando. O pai não houvera trazido o filho se não houvesse antes tido uma certa medida de fé. Hoje, Jesus quer ouvir dos seus lábios a expressão desse pai: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus agora repreende o espírito imundo. As manifestações do verso 26, em que o jovem grita e se dá como morto, foi permitida por Jesus a fim de que pudesse ser mais evidente o contraste entre a desvalida condição do jovem e seu estado quando ficou liberto do demônio. Agora o toma pela mão e o colocou de pé. Algo triste e preocupante aqui é que os discípulos não puderam expulsar esse demônio. Por que não podemos nós expulsá-lo? Foi a pergunta dos discípulos. Eles já haviam passado por experiências iguais a essa, mas na verdade, nesse momento, eles haviam se afastado do poder que Jesus lhes dera. Hoje peço a Deus que lhes dê esse poder na sua vida, mas tem uma condição. Aqui o verso 29 diz que essa casta não se pode sair se não for por meio de oração e jejum. Essa oração não é no momento de lidar com um demônio, não é uma oração acidental, mas estamos falando de uma vida movida pela oração. Viva essa experiência hoje em sua vida e esteja pronto para quando Jesus precisar de você. Que seja abençoado o seu dia. Grandioso Deus, abençoa-nos, protege-nos e nos dê a vitória em Cristo Jesus. Amém.